Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? Me chamo Everton, estou aqui para compartilhar uma palavra, não é? Temos meditado na palavra de Deus, texto base que temos estudado, não é? Dia após dia, Marcos capítulo 4, né? Eu acho que nessa segunda semana que nós não saímos desse texto. E alguém pode perguntar: e vamos ficar até quando? Não sei. Sinceramente, não sei. Amém? Vamos continuar até o dia que o Senhor assim permitir. Amém? Então, seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Espero que você esteja sendo, não é? Abençoado com essas ministrações, que essa palavra tenha alcançado, não é? O seu coração. Então, seja muito bem-vindo. E sem mais delongas, eu quero pedir a você, se é a primeira vez que você está por aqui, né, peço que você não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha, né, e acionar o sininho das notificações e também compartilhar. Compartilha, amém? Compartilha, nos ajuda a espalhar, divulgar mais e mais essa palavra, amém? A palavra do Senhor. Todos os dias estou passando aqui para compartilhar uma palavra. Né, teve dias que eu postei 2 vídeos e teve dias que eu não postei nenhum vídeo. Então, não temos sido rigorosamente, fiel a isso todo dia, porque houve falhas. Teve dias que eu postei mais de um e teve dias que eu não postei. Então, nos perdoe, por isso. Mas o propósito, o objetivo é estar postando, se não diariamente, às vezes até mais, mais de um vídeo diariamente, amém? Compartilhando da palavra. Então, queridos, sem mais delongas, vamos ao texto e à continuação do nosso estudo, amém? Se você já fez isso, se você já se inscreveu, obrigado, Deus abençoe sua vida, amém? Deixa eu colocar aqui a palavra de Deus para vocês, a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 4, no versículo 35 em diante, estamos lendo, meditando nesse texto. Pronto, está aí para vocês. Diz a palavra: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Amém? Passemos para outra margem. Querido, cada palavra como essa, uma vírgula, não é uma vírgula, não é? Nos dá, não é, uma ministração. Então, um texto desse é riquíssimo, é riquíssimo, é riquíssimo. E eu digo a você, não deixe de meditar na palavra, não deixe de se expor à palavra, porque você vai ser grandemente abençoado. Quando você mais medita, quando você mais para pensar, orar em cima, não é, de uma palavra como essa, né, pedindo ao Senhor iluminação, entendimento. Querido, muito mais coisas, né, o Senhor vai ministrando ao nosso coração. E quem é o que realmente ganha? É claro que somos nós, amém? Nós aqui somos extremamente enriquecidos, abençoados e libertos pela palavra de Deus, amém? O próprio Senhor Jesus diz que o conhecimento da verdade traz liberdade. Então, se você quer ser livre, e eu tenho certeza que tem áreas da nossa vida que nós, de alguma forma, temos sido cativos e às vezes nem nos damos conta. Amém? Nem nos damos conta que algumas coisas nos prendem. Mas vamos ao texto e diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Versículo 36 diz: e eles, despedindo da multidão, amém, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Jesus dormia na polpa, sobre um travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Não é? E ele, despertando, né, Jesus despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: fique calado, né, emudece. Ele disse ao mar:
E o vento se aquietou e fez grande bonança. E o versículo 40 ele diz: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Eu quero falar sobre esse versículo 40. Eu já gravei outros textos, outros vídeos aqui, perdão, falando sobre o desânimo. Falei muita coisa, né? E eu quero, né, falar sobre hoje. Eu acredito que hoje eu vou iniciar uma nova etapa, né, nesse estudo, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso que Jesus está fazendo essa pergunta. Duas perguntas ele faz: por que vocês são tímidos e como é que não tendes fé? Amém? É interessante, querido, se Jesus ele fez uma pergunta, é porque cabe as respostas, e pelo menos essas perguntas deveriam fazer os discípulos pensarem um pouquinho a respeito. Afinal de contas, o que ele quer dizer com isso? Não é? Afinal de contas, o que nós poderíamos fazer? Então, às vezes as pessoas elas são tão rápidas em transferir responsabilidades, não, elas estão se excluindo de toda e qualquer responsabilidade. Então, elas todo o tempo estão jogando para outro lugar. Então, num texto como esse, mas também numa situação como essa, muitas pessoas dizem: não, se Deus não fizer nada, quem é que pode fazer alguma coisa? Né? É Deus que tem que fazer. Então, mas por que Jesus perguntou: por que vocês são tímidos? E eu ministrei aqui sobre medo, né? Timidez, se deixar ser dominado pelo medo. No vídeo de ontem eu falei sobre instinto de sobrevivência, não é? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas elas são motivadas, né, impulsionadas mais pelo medo de perder as coisas do que qualquer outra coisa, do que qualquer o desejo de crescer, de avançar. Então, por exemplo, nós temos falado sobre propósito, sobre objetivos, sobre metas. Então, muitas pessoas só estabelecem uma nova rota para suas vidas quando elas estão correndo risco, estão correndo perigo, uma situação que elas querem a todo custo evitar, então elas correm, não é? Começam a fazer alguma coisa para poder evitar a perda, né? E eu sei que isso é certo, tá? Não tem nada de errado. Para você não me entender mal e pensar assim, então tem que deixar acontecer mesmo dano, não, não é isso, querido. O que eu quero dizer é que há muitas pessoas elas não fazem nada. Elas ficam paradas, elas decidem apenas esperar. E quando não dá mais para esperar, é somente nesse momento que elas decidem fazer alguma coisa. Não é? Ou seja, elas procrastinam, né? A palavra muito falada. Estão a todo tempo, elas nunca estão fazendo o que elas devem fazer. Elas simplesmente estão adiando, deixando para amanhã, deixando para amanhã. Não é? E quando uma situação se levanta, uma situação surge, é que elas se vê obrigadas a, não é, de alguma forma agir. E às vezes é complicado agir em momentos assim porque você está debaixo de pressão, debaixo de uma condição que realmente não é favorável, não é? Então muitas situações, muitos problemas. Então as pessoas às vezes elas só agem diante de uma situação, amém? E é difícil uma pessoa se manter calma, tranquila diante de uma situação, de um conflito que surgiu. Amém? E muitos conflitos, muitas situações surgem porque às vezes ninguém faz nada. Né? Ninguém se antecipa, né? Fazendo algo para evitar aquilo. Né? Mas vamos lá. Vamos continuar a leitura, porque senão a gente vai pegar para outro lado. Jesus faz duas perguntas aqui. Versículo 40. Por que vocês são tímidos e como é que não tendes fé? Então, e eu quero me deter principalmente nessa segunda pergunta, como é que não tendes fé? Afinal de contas, o que é que Jesus queria dizer com isso? Amém? Muitas pessoas, elas, ao estabelecerem suas metas, ao estabelecerem seus propósitos, muitas pessoas, quando elas decidem caminhar numa direção, elas se preocupam com muitas coisas.
não é? Ela se preocupa com muitas coisas e muitas delas não se dão conta se elas estão andando em fé. Elas se preocupam com tantos detalhes, mas a maioria, não se preocupa se elas colocaram fé nessa bagagem, né? Vamos usar esse exemplo, não é? Digamos que você vai fazer uma viagem, né? Você vai pegar um voo, você vai conhecer um lugar novo, uma terra nova, um país novo. Então você, né? Você se preocupa o máximo possível para colocar tudo nessa bagagem. Roupa de frio, se o lugar é frio, roupa de banho, se o lugar é litoral, né? Então você se preocupa com esses detalhes. E tem que ser feito. O clima, a comida, dependendo do lugar, até a pessoa se antecipa isso, olha, a comida lá é isso, então não estou acostumado, vou levar tal coisa. Então existe não é? E isso está correto, não é? Só que a maioria das pessoas não atentam, né? Eu estou falando de forma, é claro, metáfora, falando uma metáfora, um exemplo, não é? E se elas colocaram nessa bagagem a coisa mais importante, não é? O que é a coisa mais importante em se tratando de uma viagem internacional? É a documentação, é o dinheiro, não é verdade? Então não adianta se você tem todos os detalhes de roupa e isso, aquilo, outro, se você não se preocupou com a documentação, porque a documentação vai comprometer a sua viagem. Você pode, não é? Na sua mala pode estar impecável, você não esqueceu de nenhum detalhe, mas se você não está com a sua documentação legal, tudo direitinho, passaporte, visto e tudo isso, se isso de alguma forma você se esqueceu de alguma coisa, o que que acontece? Você é deportado. Ainda que você pise na outra terra, você conseguiu sair do Brasil, pegou o voo, mas no momento que você pousar, né, o avião pousar no outro lugar, em outro país, que a sua documentação ela for verificada novamente, você pode pegar o próximo voo. Você nem do aeroporto sai. Você, né, vai para uma salinha e já retorna para casa. Então é assim a vida de muitas pessoas, querida. Elas se preocupam quando elas traçam um plano, quando elas traçam um objetivo, elas traçam uma meta, eu quero isso, eu sonho, eu desejo tanto. Elas se preocupam e elas se detêm em muitos detalhes. E não tem nada de errado nisso. O problema é que elas não estão atentas à coisa mais importante. E a coisa mais importante, a coisa que vai fazer você chegar no outro lado bem, é essa palavrinha que Jesus fala, fé. Porque nas travessias, não é? Quando você começa a implementar um propósito, um sonho, uma meta, quando você começa talvez a empreender alguma coisa, desafios vêm, tempestades vêm. E se você não tiver fé, e quando a pessoa fala de fé, né, vai pensar, fé, eu acredito. Fé não é crença, querido. A Bíblia diz que fé é certeza. Deixa eu colocar para vocês aí. Eu sei que muitas pessoas conhecem essa passagem, né? Hebreus, no capítulo 11, nós não podemos dar um sentido diferente do que a própria palavra nos dá. Eu não posso dizer que fé é uma coisa quando a Bíblia dá a definição do que é fé. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu colocar aí para vocês. Só um minutinho. Só um segundinho. Segundo. Pronto. Tá aí para vocês. Olha, a Bíblia diz: fé é certeza. Fé é a certeza. Fé é a certeza. Fé não será, fé não foi, fé não era. Fé é, ou seja, isso fala do presente. Amém? Mas isso falaremos outro dia, onde nós vamos falar a diferença de fé e esperança. Mas fé é a certeza. Amém? Das coisas que se esperam. Fé é o que? É a convicção. Fé é certeza. Deixa eu selecionar só a palavra certeza. E fé
é convicção. Então, quando as pessoas dizem, eu tenho fé, elas muitas vezes elas atribuem isso a, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus é real, mas fé não é apenas acreditar que Deus existe. Amém? Fé é uma convicção que você tem. Amém? Fé é uma certeza que você carrega. Quais são as convicções que você tem a respeito de si mesmo, por exemplo? O que você é convicto a respeito da sua própria vida, a respeito das coisas? Isso é fé. Amém? Fé, se A é igual a B, então B é igual a A. Se eu troco a palavra, não é? Se eu mudo se eu altero o lugar das palavras, ora, fé é a certeza. Eu posso dizer assim, ora, a certeza é fé. Posso? Posso. Se eu digo que fé é igual a certeza, então é a mesma coisa que eu dizer que certeza é igual a fé. Então tem muita gente que se preocupa muito. Quando eu digo se preocupa, eu digo pensa em muitos detalhes. Não é quando vão implementar alguma coisa, vão traçar rotas, metas, não é? E aquilo que não, elas reconhecem de ser, eita, rapaz, eu preciso ter cuidado mais na documentação, preciso cuidar mais dessa área, eu preciso cuidar mais disso, não é? Então, se você vai, por exemplo, iniciar um projeto novo, então você o que faz o quê? O que é que uma pessoa faz? Se ela vai iniciar um projeto novo, a maioria, né, pensa o seguinte, bom, eu preciso me preparar melhor, eu preciso fazer cursos, eu preciso, não é, aprender isso, aprender aquilo, para poder, não é, fazer com que isso possa, não é, se tornar real, ou seja, a concretização desse propósito. Então, maravilha, beleza, isso mesmo. Mas muitas pessoas não pensam, não têm esse mesmo olhar com respeito à fé. As pessoas dizem, não, eu estou indo e eu estou indo na fé, quando na verdade ela está indo numa tentativa. Porque fé é a certeza de que eu vou chegar no outro lado. Fé é uma convicção que eu tenho que os problemas, as situações, as tempestades não serão, não é, suficientemente maiores e poderosas para me fazer retroceder. Você entende isso? Fé é uma certeza de que eu chegarei no outro lado. Diz fé, certeza de coisas que eu espero, é convicção de fatos que eu não vejo. Tem muita coisa que eu não vejo, mas eu sou convicto. Não é uma suposição, é fato. Eu sei que, como eu falei, uma palavra como esse, um versículo como esse, falando sobre fé, nós poderíamos passar aqui, eu acredito que semanas e semanas só em cima dessa declaração, falando sobre cada parte, cada palavra como essa, não é? O que são fatos, por exemplo, a gente poderia passar um tempo aqui só falando sobre o que são fatos. Fatos não são ideias, suposições, são coisas que você, não é? São realidades. Foram coisas que foram, não é, feitas, concretas, né? Não são suposições. Existe uma frase que diz contra fatos não há argumento, ou seja, contra algo que é real, que aconteceu, não é? Não existe como argumentar uma realidade. Então a Bíblia diz que fatos que eu não consigo ver, mas eu estou convicto. Pois fé não é uma tentativa, fé não é um desejo, fé não é uma vontade, fé não é uma crença, fé é uma certeza. Fé é uma certeza. Agora eu pergunto, por que Jesus perguntou para os discípulos cadê a fé deles? Aí a pergunta é, né? Eu sei que esse texto de Marcos não revela isso, né? No texto de Marcos, deixa eu voltar para lá, amém? Depois nós podemos voltar para cá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Marcos capítulo 4. Eu sei que o tempo é bem rápido, o horário passa rápido também. E eu vou procurar aqui, né? Ele diz aqui, como é que não tendes fé, né? Nessa passagem de Marcos, como é que não tendes fé. Mas eu quero colocar bem rapidinho, porque o tempo também já está quase terminando meu tempo. Deixa eu colocar para vocês aqui uma outra passagem em Lucas. É a mesma passagem, mas no Evangelho de Lucas, não é?
É a mesma passagem no capítulo 8, amém? A partir do versículo aqui. Versículo 23 é a mesma passagem. Diz assim o versículo 23, né? Olha só. 22. Aconteceu que naqueles dias, em companhia dos seus discípulos, ele diz: passemos para outra margem do lago e partiram. Olha só o versículo 22. E partiram. Enquanto navegavam, a ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, afundar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando, Jesus repreendeu o vento e a fúria do mar, tudo cessou e houve grande e veio a bonança, né? Tem uma versão que diz veio grande bonança. Então Jesus lhe disse: Onde está? Então Jesus lhe disse: Onde está a vossa fé? Aqui nessa passagem de Lucas, Jesus pergunta: Onde está? Por quê? Porque aí eu sei que essa pergunta, né, eu posso falar muitas coisas só em cima dessa pergunta, mas a questão é: por que Jesus perguntou aonde está a vossa fé? Porque é importante, querido, é necessário. Você não pode começar um projeto, você não pode iniciar algo e não se deter, não se preocupar se você tem como está a sua convicção, não é? E quando você se deparar com incertezas, com estas coisas, como vai ser a tua reação? Então você não pode iniciar um projeto, você não pode iniciar uma meta, um propósito, sem atentar para esse fator. Esse é o fator mais importante. Se existe algo importante que vai dar condições de você chegar no outro lado, não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não é o seu dinheiro, é o quanto de fé você tem. E quando eu falo fé, eu estou falando de convicção. Quando você substitui a palavra fé por convicção, nos dá mais clareza. O quanto você é convicto de que você vai chegar no outro lado. O quanto de certeza você tem que você vai passar por essa tempestade. Aí talvez alguém possa perguntar, não é? Isso é importante? É claro, você acha que Jesus faria uma pergunta dessa se fosse sem sentido? É só olhar para a palavra de Deus, querido, e ver quantas vezes Jesus diz: a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Você entende isso? Quantas vezes o Senhor atribuiu à fé das pessoas, de algumas ou outras pessoas, os resultados? E também quantas vezes, não é? Quantas vezes ele também atribuiu à incredulidade das pessoas o resultado não alcançado? Jesus chegou na terra dele e não pôde fazer nenhum milagre por causa, a Bíblia diz, por causa da incredulidade deles. Então a incredulidade e a fé determinam as coisas. Então é importante você saber e parar nesse momento antes que você comece a criar mil e um planos e pensar: eu creio realmente na conclusão. Quando falo crer, não está falando apenas de iniciar, porque Jesus não falou. Eu falei aqui nos vídeos anteriores sobre a palavra de Jesus, como Deus fala. Deus não nos fala sobre os problemas, Deus nos fala sobre o final. Então você crê que você vai chegar na outra margem porque Jesus não falou, vamos navegar. Jesus não falou, coloca o barco dentro d'água e vamos ver o que dá. Vamos enfrentar uma tempestade. Jesus em nenhum momento falou de tempestade. Jesus simplesmente disse, passemos para outra margem. Quando Deus ele vai falar conosco, ele vai falar do final da sua vida, ele vai falar do seu final, sobre coisas que ele vai fazer na sua vida lá na frente. Pode ser que isso que ele falou agora aconteça lá na frente. Lá na frente. A pergunta é: o quanto de convicção você tem, o quanto de certeza que você tem de que estas coisas que Deus falou contigo, que Deus falou em sua palavra a teu respeito, você tem certeza que vão se cumprir na sua vida? Aí isso muda toda a história, porque aí as pessoas que muitas vezes estão pensando, não, eu tenho fé, eu tenho fé demais. Quando você coloca dessa forma, a pessoa diz assim, eu reconheço que aquilo que eu achava que era fé, na verdade, era desejo. Então as pessoas muitas vezes substituem desejo por fé, achando que porque desejam algo, e às vezes até porque desejam e pedem a Deus por algo, isso é fé.
Isso é qualquer outra coisa menos fé. Fé é certeza, fé é convicção. Mas o texto não é simplesmente para falar sobre o que fé é. O que eu quero saber, o que eu quero nesse vídeo poder despertar em ti é: você tem se preocupado o quanto a respeito desse detalhe? E esse detalhe, ele faz toda a diferença? Você se preocupa em correr atrás disso, se preparar aqui, se preparar ali, né? Preparar isso, preparar aquilo, mas você tem atentado para saber: eu realmente estou crendo? Ou poderia dizer, eu realmente estou convicto? Eu tenho convicção? Muitas pessoas não param para atentar se elas colocaram fé em sua bagagem. Amém? Elas fazem a mala, sua mala, né? Claro que eu estou falando de forma fictícia, para elas irem fazer quando elas estão indo fazer uma viagem, elas preparam sua mala, elas colocam de tudo dentro da mala, menos fé. Então, se existe algo que deve ser prioridade na sua vida, é: eu tenho fé. Eu tenho, ou seja, essa palavra significa: eu estou convicto de que Deus está comigo. Eu tenho plena convicção de que eu chegarei na outra margem. Ou eu tenho plena convicção de que o que Deus disse vai se cumprir em minha vida. Se existe dúvida, querido, então pare de sonhar, pare de planejar tanta coisa e comece a atentar para isso, porque esse é o fator. Esse é o fator. A Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Não diz para aquele que pede, não diz para aquele que deseja, não diz para aquele que sonha, não diz para aquele que clama, diz para aquele que crê. Tudo é possível. Tudo se torna possível para aquele que crê. Então, se existe um fator que vai dar condições de você chegar no outro lado, é sua fé. Então, espero que essa palavra, possa de alguma forma te fazer pensar, te dar algum pensamento, te fazer meditar sobre essas verdades. Que Deus abençoe sua vida. Quero te pedir, finalizando o vídeo, não se esquecer de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar. Amém? Então, queridos, foi um prazer poder compartilhar essa palavra. Até a próxima. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz. Forte abraço. Até logo. Tchau, tchau.